Graça e paz, irmãs. Eu quero convidar a toda a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 15. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 15. E nós vamos ler a partir do versículo 21. Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, onde está escrito assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Ó Senhor Deus nosso Pai, nós estamos todos aqui, Senhor, prontos para receber de Ti a porção de hoje, como filhos que se assentam à mesa de seu Pai, e cada um recebe a sua porção. Nós estamos aqui e Te pedimos que Tu abras o nosso entendimento pela inspiração do Teu Espírito Santo, para que tudo que aconteça aqui seja para a honra e glória do Teu nome, seja para o crescimento e o fortalecimento da Tua igreja aqui na terra. Isto é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala aqui que Jesus foi para os lados de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom são dois portos marítimos que ficam a 26 milhas ao norte, além da fronteira de Líbano e Israel. Uma vez que o ministério de Jesus era entre os israelenses ou israelitas, primeira pergunta que surge: o que Jesus foi fazer ali? Porque ele ultrapassou os limites territoriais dele. Porque ele teve que sair de Israel. O que ele foi fazer num lugar tão inóspito, um lugar de marinheiros, portos? Mas ele foi, aqui está escrito, vai entrar em cena uma mulher. Todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, se entrar uma mulher, pare tudo, feche a Bíblia, vá buscar um copo d'água, um caderninho, qualquer coisa, pare, porque a mulher vai roubar a cena. Foi assim desde o início. Eva entrou em cena, acabou. Então é desse jeito. Ouça o que eu estou lhe dizendo, você não vai se arrepender. Entra em cena uma mulher
Algumas Bíblias dizem que ela era cirofenícia, assim daquelas regiões da Síria e da Fenícia. A Fenícia hoje tem o nome de Jordânia. Uma mulher daquelas bandas. Outras Bíblias dizem que ela era uma mulher de descendência grega. E aqui, na minha Bíblia, está escrito que ela era cananeia. Seja de descendência grega, seja cananeia, seja cirofenícia, ela não era uma israelita. Essa mulher não era uma adoradora do Deus de Abraão, ela não era uma seguidora da lei de Moisés. Ela era gentílica, ela era uma mulher separada da promessa de Abraão, ela era uma mulher de fora. Eu vou interromper aqui para pedir um favor. Querido que está tocando, quem é que está tocando? Me perdoe. Se você tocar, eu fico dispersa. Eu tenho esse defeito. Você me perdoa? Eu fico dispersa. Eu tenho que estar aqui, direto. Eu sou formado em piano. Eu fico analisando os acordes e os arpejos. Eu tenho a impressão que vou encontrar algum arpejo de quintas e oitavas paralelas. Então eu fico analisando. Mas ele não vai ficar triste comigo, vai? Nem vocês. Me perdoe. O que nós sabemos é que essa mulher era gentílica. Como eles chegam ali, num lugar fora de Israel, a Bíblia diz que esta mulher clamava. O que é que pode levar uma mulher a clamar? Quando a Bíblia fala clamar, você imagina alguém que abre a boca, levanta a voz, grita e não está escolhendo quem vai ouvi-la. O que leva uma mulher a esse ponto, ela vai dizer aqui. Mas ela se dirige a Jesus de forma específica e a intercessão dela é vibrante. Ela grita: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Você pode imaginar, você que me ouve e que é mãe, o que leva uma mulher a expor a sua casa em público, principalmente para homens que ela nunca viu. Se ela diz que a filha dela está horrivelmente endemoniada, quem é que tem uma filha endemoniada e quer expor a filha em público? Ninguém. Não tem mãe que queira isso. Essa mulher devia estar sofrendo há muito tempo. Essa mulher devia estar sangrando por dentro. Procurou de todos os meios uma solução para a filha dela. Mas agora ela não sabe mais o que fazer. Agora ela não está mais a fim de guardar segredo. Agora ela está gritando, ela precisa de ajuda. Ela diz socorro. Ela precisa, e ela não está mais guardando o segredo. Mas quando ela se dirige a Jesus, ela diz: Senhor, atenção para esse título. Hoje dizemos Senhor de graça. Mas naquela época, quando você lê a Bíblia em hebraico, aqui está escrito Adonai. Adonai significa Senhor e Mestre. É aquele que comprou, que pagou o preço. Se eu chamo Jesus de Senhor, eu estou dizendo: Tu és meu dono, eu te pertenço, eu sou propriedade tua. E isso é um título seríssimo. Como que esta mulher vem de longe
nunca tinha visto Jesus. Como é que ela diz a ele: tu me compraste, eu sou propriedade tua, tu és meu Senhor? Como? Tem mais. Ela acrescenta a ele um título dizendo: filho de Davi. Filho de Davi. Como ela sabia que Jesus é o Messias? Chamando a ele de filho de Davi, ela está chamando de monarca. Ela está dizendo que ele é rei. Ela está dizendo que ele tem um trono. Como ela sabia? E ela agora, que o chamou de Senhor, ela o chama de monarca, ela dá a ele um outro atributo: tem compaixão de mim. Ela diz que ele é Deus, porque na Bíblia Deus é que é compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Olha quantos títulos essa mulher abre a boca e proclama. Você prestou atenção ao ambiente? É rua, é público, é aberto. Aqui tem os israelitas, os discípulos de Jesus, seguidores da lei de Moisés. Eles têm os oráculos, todos os profetas. Tem Jesus, o Filho de Deus, e tem uma gentílica necessitada. Uma mulher seguidora, seguramente adoradora de Baal. Ela diz: tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Aí ela expõe a dor, ela derrama a alma, ela abre o coração, ela conta o que a levou a chegar àquele ponto. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Puxa vida. Filha endemoniada. Filha. Minha filha. Gente, que dor. Que dor. Eu fico pensando como esta mulher podia discernir o nível da luta da sua filha. Como ela pôde discernir que a filha dela estava endemoniada? Hoje eu tenho visto muitas pessoas que até me procuram, porque sabem que eu sou psicólogo, ou já fui psicólogo, que tem anos e anos e anos que eu não atuo na área. Como esta mulher sabia? Se hoje grande parte das mulheres, quando seus filhos estão com problema, levam logo para o psicólogo, como se o psicólogo pudesse resolver tudo. O psicólogo ajuda demais, mas nunca esqueça que a psicologia é a ciência que estuda os fenômenos psíquicos. Fenômenos psíquicos são os fenômenos que se passam na nossa psique, que é na alma, não tem nada a ver com demônios. E quantas vezes nós temos filhos dentro de casa que estão com opressão demoníaca? Eu não estou falando de possessão, porque na nossa luta contra os poderes das trevas nós temos a obsessão demoníaca, nós temos a opressão demoníaca e a possessão demoníaca. Quantas vezes nós temos filhos nascidos já na igreja, criados na escola dominical, aprendem tudo e um dia eles se encantam pelas coisas do mundo, eles querem aprender as coisas do mundo, eles ficam encantados com o que o mundo pode oferecer, com os amigos, e eles não querem mais vir na igreja, e depois eles vão ficando de mau humor, e dentro de casa eles já não são as mesmas crianças, falam menos,
o quarto vai ficando uma favelinha. E você diz, é porque ele é adolescente. Não. A adolescência não faz isso com ninguém. Alguma coisa está acontecendo ali. Alguma coisa está acontecendo. Pode perfeitamente ser uma opressão demoníaca. Mas como meu filho é crente, qual é o problema? O crente não deve ter possessão, mas opressão. Esta mulher, há mais de 2000 anos atrás, ou por volta de 2000 anos atrás, ela sabia que a filha dela estava horrivelmente endemoniada. E ela corre para Jesus. Quanto ela já tinha procurado, não sabemos. Mas Jesus Cristo ficou como se fora indiferente. Não respondeu nada. A mulher clamava, a mulher pedia, a mulher chorava atrás deles. Os seus discípulos de Jesus Cristo, indiferentes à dor daquela mulher. Indiferentes. Simplesmente diziam para Jesus, despede-a, porque ela vem clamando atrás de nós, deixa ela se ferrar, deixa ela ir embora com o problema dela, nós não temos nada a ver com isso, isso não é o nosso problema, não vamos nos misturar com esse povo. Parece hoje, não é? Os discípulos de Jesus Cristo fazem isso. Parece hoje. Como podemos ser tão indiferentes, tão cruéis à dor dos outros? Quantas vezes pensamos, sim, mas ela não é dos nossos. Por acaso Jairo era discípulo de Jesus? Quando ele se prostrou aos pés de Jesus, dizendo, minha filha está doente até a morte, vem, impõe a mão sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. No caminho encontrou a mulher do fluxo de sangue, curou a mulher, foi para a casa de Jairo, ressuscitou a filha de Jairo. Jairo não era discípulo de Jesus, não era nem amigo, ele era o chefe da sinagoga, da turma que não aceitava o ministério de Jesus. Por que nós fazemos acepção? Como se o dom de Deus fosse nosso. Quando não nos custou nenhum tostão, o grande mandamento é o amor, e Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou este ou aquele, mas amou a todos. Jesus Cristo ali, de um lado a mulher gentílica e do outro os seus discípulos indiferentes, nervosos, superiores. Não é? Aí ele falou alto para a mulher ouvir. Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se fosse eu, lá eu dizia, então o que você está fazendo aqui? Vai para lá. Mas a mulher não era assim, maleducada. Porque se ele foi só para Israel, o que é que ele está fazendo em Tiro e Sidom? A mulher veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. O meu caso é de urgência. Se tu não fizeres alguma coisa, quem o fará? A mulher o adorou. Ele teve que parar. E aí ele deu o tiro de misericórdia. Não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos.
Eu sempre pergunto, onde foi que aquela mulher aprendeu psicologia? Por que isso nós aprendemos em psicologia geral? Se o seu oponente está difícil de vencer, concorde com ele, porque ele sossega e você leva a sua premissa. Acabou. É quando ele disse, não é lícito tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ela disse, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus Cristo, ele deu um grito, oh mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. A Bíblia diz que desde aquele momento sua filha ficou curada. Aqui na Bíblia diz, minha filha está horrivelmente endemoniada. Aqui no final diz que ela tinha uma doença seguramente causada por demônios. A primeira pergunta foi, o que Jesus foi fazer ali? Agora vem a segunda pergunta. Quem é essa mulher? Quem é esta mulher? Primeiro, essa mulher é gentílica. Ela não é uma descendente de Abraão. Ela não é adoradora do Deus de Abraão. Ela não é uma seguidora da lei de Moisés. Ela não conhece os profetas, os salmos, a lei. Como ela grita dizendo que Jesus é Senhor, dono, proprietário, aquele que pagou o seu preço, aquele que a comprou. Segundo lugar, essa mulher clama a Ele. Quem é essa mulher gentílica que clama a Jesus, reconhecendo que Ele é Senhor? Mas ela ainda diz que Ele é monarca, filho de Davi. E diz que Ele é Deus. Em seguida, ela o adora publicamente, expressando a sua certeza de que Ele é digno de adoração. E depois, esta mulher deixa muito claro, que Ele tem poder para ordenar ali e sua filha ficar curada onde quer que ela esteja. Como esta mulher sabia tanto a respeito de Jesus. Quando nós lemos Cantares, nós vemos aquele diálogo do rei, que é Jesus, com aquela mulher que representa a igreja, não é? E nós vemos quando ele diz, olha, vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano. Olha do cimo do Amana, do cimo do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Ele chama esta noiva da idolatria. Líbano é o lugar que representa a idolatria. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano. Olha de cima do Amaná, que é o lugar da feitiçaria, do Senir e do Hermon, os lugares que são lugares de corrupção, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Ele fala de uma noiva que não está em Israel. Ele fala de uma noiva que está presa na idolatria, que está presa na feitiçaria, que está presa em tudo aquilo que não pertence ao reino de Deus.
esta mulher aqui representa a igreja. A igreja é a noiva comprada dentre a humanidade. Mas esta aqui é o lado gentílico. É a igreja que não pertence a Israel historicamente. É a igreja enxertada no trono de Deus pela promessa que ele fez a Abraão. E quando nós olhamos esta mulher cananeia ou cirofenícia ou de descendência grega, chamando Jesus de Senhor, monarca, Deus, digno de adoração, que tem todo o poder, nós vemos uma igreja pelo mundo. Eu posso imaginar o rosto de Jesus, isso ele foi ali para ver. Ele queria ver, queria mostrar para os seus discípulos o povo que viria para ele e que seria rejeitado pelos judeus, como aqueles discípulos a rejeitaram. Aqueles discípulos não perceberam o que estava acontecendo. Uma pessoa ali percebia, era Jesus. Essa capacidade de perceber os tempos, de perceber a época, é uma característica que Jesus Cristo busca em nós. Você já perguntou por que é que Deus lhe fez nascer para ser a igreja do século 21? Nenhuma outra igreja, nenhuma outra geração na terra já ficou assim dentro do templo de máscara, coisa horrorosa. Que coisa horrível. A primeira vez que eu fui pregar, quando passou o pico dessa quarentena, eu cheguei numa igreja, a PIB do Recreio, aquela igreja enorme, parece o Maracanã. E acostumada a ir ali e ver aquilo apinhado, eu olhei, um irmão, passavam 3 cadeiras, outro, passava a segunda fila, outro. Eu olhei, eu chorei, porque eu nunca imaginei de olhar para o rosto dos meus irmãos e não perceber o sorriso. E por isso eu nunca tinha agradecido a Deus pelo sorriso dos meus irmãos. E eu senti falta de ver aqueles sorrisos, aqueles rostos me acompanhando. Eu não pude, eu chorei de saudade. É horrível você chegar aqui e olhar e ver uns olhinhos só. Que isso? Mas nós estamos passando por isso. Você já se perguntou por que Deus podia ter trazido você 100 anos atrás? Mas Ele deixou para você ser a igreja do século 21, no tempo da quarentena, da pandemia do corona. Nós estamos diante de algo novo, algo totalmente novo. Talvez não estejamos percebendo como aqueles discípulos estavam do lado de Jesus, aquela mulher clamando, dizendo quem era Jesus, que seria reconhecido assim pelos gentios, mas eles diziam, manda embora, essa mulher não tem nada a ver conosco, ela perturba. Por isso uma gentílica um dia gritou para uma israelita, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Viu? Ruth disse isso para uma israelita chamada Noemi. Talvez nós não estamos percebendo o momento. Há um momento em Isaías 43, no versículo 18, aonde o profeta diz, eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis?
Eis que eu ponho um caminho e um rio no deserto. Os animais do campo, os chacais, os filhotes de avestruz me glorificarão, porque eu porei água no deserto e darei de beber a um povo escolhido, ao povo que eu chamei para celebrar o meu louvor. Você já pensou o que é caminho no ermo? De uma hora para outra tem caminhos no meio da floresta amazônica. Ou então, tem rios em pleno deserto. Ele diz que o que ele estava fazendo era tão tremendo que até os chacais, os filhotes de avestruz, iriam perceber. E iam glorificar a Deus. Mas o povo não estava percebendo. Talvez esteja acontecendo coisa assim agora. Nós estamos vivendo tudo diferente. Eu não digo que é novo, eu digo que é diferente. Não tem uma trombeta tocando quando você lê Apocalipse. 7 selos. No 7º selo, 7 trombetas. Na 7ª trombeta, 7 taças. As trombetas, todas elas, só afetam 1/3. 1/3. A primeira trombeta afeta 1/3 da terra. A segunda, 1/3 do mar. A terceira, 1/3 do rio. A quarta, 1/3 dos corpos celestes. Vai assim, sempre 1/3. Por que 1/3 só? Porque quando eu afeto 1/3, os 2/3 ficam de orelha em pé. E agora? Toque de trombeta. Você sabe o que é isso? Na história bíblica, o toque da trombeta, ele faz tudo parar. Todo mundo para ver o que está acontecendo. No livro do profeta Joel, no capítulo 2, Deus diz: tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque a voz da trombeta, o som da trombeta, ele perturba, ele acorda, ele levanta todo mundo. O que é esse vírus? O que é esse vírus? Hein? Ele afetou o planeta. O planeta. Brancos, negros, pobres, ricos, cultos, incultos. Em plena expressão máxima da tecnologia e da ciência. A ciência não sabe nada sobre esse vírus. A tecnologia não pode nada contra o vírus. Os governos, também pegos de surpresa, não sabem nada. As filosofias calaram. As religiões também. E o vírus desfila solenemente. A trombeta está tocando. O mundo todo está ouvindo, todos de orelha em pé. 1/3 é afetado e os 2/3 estão assim como nós estamos, de máscara, para não pegar o vírus. Haja álcool na mão para não pegar o vírus. O que é isso? Então você não percebeu que é uma trombeta que está tocando? Depois dessa trombeta tem outra. Você vê que as coisas vão apertando. Nós, os discípulos de Jesus Cristo, manda embora. Mas o mundo está gritando: tem misericórdia de mim. Tem uma mulher gritando. É a noiva. É a noiva. Nós estamos diante de algo novo quando nós lemos
1 Crônicas, no capítulo 12, a Bíblia, Saul tinha o exército dele, ele era o rei, ele era poderoso, mas ele não tinha mais a unção, mas Davi tinha sido ungido e escolhido por Deus para ser o rei de Israel desde a adolescência. Então, era hora de Davi reinar. Ele já estava há muito tempo separado por Deus, mas sem ser reconhecido por Israel. Quem percebeu isso? Alguns homens se levantaram: vamos formar um exército para Davi. Nós precisamos de uma hora para outra. E aí foram pegar homens de todas as tribos. E no capítulo 32 no capítulo 12 de 1 Crônicas, no versículo 12, está escrito assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Os filhos de Issacar perceberam a época e por isso eles sabiam que era hora de Davi ser entronizado. Eram homens sábios que percebiam o que estava acontecendo, eram considerados homens que prestavam atenção no tempo, no momento. Por isso era hora de lutar por aquele que foi escolhido por Deus. Uma mudança de época na sua vida, na minha vida, pode chegar e tudo muda. Na perda do seu emprego, muda a época. Com a perda de alguém que você ama, muda a época. Novos relacionamentos mudam uma época na sua vida. Uma promoção muda. Mudanças de situações, mudanças de condições são oportunidades de crescimento na direção do cumprimento do plano que Deus tem para cada um de nós. A melhor maneira de conhecermos a época que vivemos é ficar sempre conectados com Deus, pelo seu Espírito, desenvolvendo pouco a pouco, cada vez mais, meus irmãos, um profundo radar espiritual. E se movendo no ritmo lá de cima, pés no chão, marchando no ritmo dos compassos lá de cima. Existe uma trombeta tocando. Senão você não estaria com esta máscara. Existe uma trombeta tocando. Senão você não estaria lá na frente com álcool na mão. Já vi aqui tantas vezes, nunca vi isso. Alguma coisa está acontecendo. Mas às vezes nós estamos nos forçando a viver um normal que não é normal. Não é normal. Deus está chamando a atenção. Deus está dizendo: acorda! Mulheres extraordinárias. O que é ser extraordinário? É ser fora do padrão. Mas parece que nós nos enquadramos. Uma mulher extraordinária é aquela que sabe o que Deus quer para essa época. É capaz das repórteres das televisões não saberem, mas elas são ordinárias, são normais, são comuns. Mas se nós somos extraordinárias, nós fomos arrancados do normal. Para ser uma mulher assim, gentílica, como esta Cirofenícia, no meio do paganismo, ela olhou para Jesus e disse: Deus, Rei, Senhor, poderoso. Essa era extraordinária, porque ela era diferente, ela era separada, ela estava fora daquele padrão de mulheres pagãs.
Uma mulher extraordinária, ela está percebendo o que Deus está fazendo agora. Crianças que não têm internet em casa não podem receber o ensino. Você tem visto tantas coisas acontecerem e você não acordou que você está vivendo um tempo extraordinário. Os filhos de Issacar reconheceram o tempo que eles estavam vivendo depois de mais de 7 meses em quarentena. Nós estamos numa situação completamente diferente, estranha, seguindo a direção de quem não tem a menor noção. Seguindo a direção de médicos que não estão sabendo o que dizem, não porque eles não queiram, mas porque não se sabe desse vírus. A única coisa que se sabe do vírus é o seguinte: ele mata. E ele mata por morte de asfixia. E morte de asfixia na cruz, na Bíblia, é morte de maldição. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, porque morre por asfixia. É isso. É a única coisa que se sabe desse vírus. Nós vivemos o dia a dia todos em busca de uma explicação. Quando a ciência não tem resposta, os governos não têm, ninguém absolutamente sabe a respeito do famoso corona, a não ser que ele mata, como eu acabei de dizer. Todo mundo querendo o remédio do Trump. Toma o remédio hoje e amanhã ele está pronto. Não foi isso que aconteceu com o presidente dos Estados Unidos? Olha, precisamos aprender a reconhecer os tempos, mas, acima de tudo, ouvir o que o Espírito está dizendo. Todos os seres humanos ouviram o aviso. Isto é seguramente o toque de trombeta. Com certeza, 1/3 dos seres humanos foram afetados. E os 2/3 estão alertas, como nós estamos. Quando se olha, buscando uma explicação, olha-se para frente, a ciência não sabe. Para trás, os governos não sabem. Para a direita, as filosofias não sabem. Para a esquerda, as religiões não sabem. Olhe para cima! É a única direção para orar, para ir para olhar. Agora para cima, meus irmãos. E Deus está dizendo: se sois do alto, olhai as coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. É a única direção. Quantas vezes no meio do maior problema, não olhamos para o alto. No capítulo 18 de Gênesis, Abraão estava com um nó dentro de casa, nem na tenda ele entrava. No maior calor do dia. Até que ele não aguentou mais, levantou os olhos, olhou, eis, diante dele 3 homens, já estavam lá, mas ele não via, porque ele estava olhando para baixo. Capítulo 5 de Josué, Josué estava na campina de Jericó, precisava de uma estratégia para tomar Jericó, porque Deus tinha dito para ele: Josué, eu entreguei nas tuas mãos a Jericó, a seu rei e os seus valentes. Mas ele não tinha uma estratégia. Foi quando ele levantou os olhos, olhou, eis diante dele o divino capitão. Já tinha chegado, mas ele não viu. A solução está pronta. Deus está nos chamando: ei, não adianta ficar olhando para a vacina russa, chinesa, inglesa, americana. Não.
A Europa estava bem, está voltando tudo. Olha para mim. Olha para mim. Não tem para onde olhar. Será possível que ninguém percebeu que nós não temos para onde olhar? Nós não temos em quem nos segurar a não ser em Deus. No momento que nós começarmos a olhar para eles, sairemos do ordinário e então seremos extraordinários. Enquanto vivermos na comodidade, como é que se diz? Na comodidade desse tempo e em comunhão com o pensamento das pessoas do mundo, seremos ordinárias no sentido de que seremos normais. Nada de extra aconteceu na nossa vida. Agora que nós sabemos que foi plantado uma semente de atenção na nossa vida, nós precisamos saber de uma coisa: nunca mais você terá essa quarentena como você teve. Também nunca mais você poderá dizer para Deus: não tive tempo de buscá-lo. Não tive tempo de arrumar a minha vida com o Senhor. Não tive tempo. Porque o tempo você está tendo. Quantas vezes a última palavra, meus irmãos, das coisas que acontecem na humanidade, a última palavra sobre a época que vivemos não está com os governos, não está com a ciência, não está com o dinheiro, não está com as riquezas, as grandes potências. A resposta não está nas raças, nos gêneros. Deus, o Criador, nos chama a olhar para Ele como os filhos de Issacar discerniram o tempo. Deus nos chama a discernirmos o tempo que estamos vivendo. O que é que você está vivendo agora? Por que este tempo é diferente? Porque fulano morreu? Porque alguém teve o Covid? Porque alguém não teve? Não! Não é isso que Deus está querendo que enxerguemos. Ele está querendo que enxerguemos que Ele é a resposta. No momento em que você for arrancada desta aparência de cristianismo, no momento em que você for chacoalhada, acorda, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. No momento em que você se levantar, guerreira, você é extraordinário. No momento em que você buscar tempo com Deus, você é extraordinária. No tempo em que você gritar a Jesus, pelos seus filhos, pela sua casa, insistir com Ele, sem ter acanhamento de ser chamada de louca, você é extraordinária. Mas enquanto você estiver acomodada aos padrões deste mundo, você é ordinária. Você não é extraordinária. O que faz de você uma mulher fora do comum, fora da média, é o fato de você compreender o seu chamado. Você sabe que muito disso pode custar as suas amizades. Você pode ser chamada de fanática, não é? Você acha qual foi o ibope dessa mulher cananeia depois de expor a vida dela? Como se ela tirasse a roupa no meio da rua. Todo mundo ficou sabendo naquela época que ela tinha uma filha endemoniada.
Se hoje ninguém quer saber, quanto mais naquela época. Mas ela gritou para ele. Ela não estava falando com os discípulos, ela estava falando direto com ele. É preciso que você saia do comodismo que você está, dessa vidinha pequena, que você assim é menos mulher do que devia ser. Existe um homem que deu um grito, que parou o Senhor dos céus e da terra, cego, mendigo, no caminho de Jericó. Quando ele soube que era Jesus que vinha, ele começou a gritar. Mandava ele calar a boca, ele gritava mais alto, até que Jesus disse: trazei-me. E eles levaram ele na presença de Jesus. Que cena! Entre naquele caminho agora, na sua imaginação, e veja, o Senhor do universo parou pelo grito de um cego mendigo, sujo, mal cheiroso. O Senhor da glória parou. E o cego era cego, não sabia onde estava Jesus. Veja o rosto do nosso querido Senhor brilhando de alegria. Que queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Você já pensou o que é isso? Ei, tu mandas e eu obedeço. Tu dizes, eu estou à tua disposição para o que tu quiseres. O que tu queres que eu te faça? E o cego, que eu torne ver? Então veja. Quando o cego abriu os olhos, ele viu o rosto de Jesus. Um grito, um clamor, fez o Senhor dos céus e da terra parar. Tinha uma mulher conhecida como imunda, porque 12 anos ela tinha hemorragia. Ela já tinha empobrecido. Ela já tinha perdido tudo na mão de muitos médicos e foi ficando pior. 12 anos de hemorragia. Você que se queixa de 3 dias, hein? A mulher tinha 12 anos. Pensa 12 vezes 30. Sangrando no calor do Oriente Médio. Como é que ela estava? Toda ferida. Não haviam os absorventes higiênicos de hoje, meus irmãos. Nem havia Comfort para amaciar as toalhinhas que ela usava, que o profeta chama trapos de imundície. A mulher perdendo sangue e dia e noite usando aquelas toalhinhas lavadas com potassa do lavadeiro, misericórdia. Ela já estava fraca e já estava toda assada. A imunda. Ninguém podia chegar perto dela. Ela não podia tocar em ninguém. Se alguém tocasse onde ela tocou, ficava imundo também. Sozinha, isolada, rejeitada. Quando ela ouviu da fama de Jesus, eu tenho que dar um jeito. Eu não posso tocar nele, ele não pode me tocar, senão ele fica imundo. Mas, compreende o que é mulher? E se eu tocar só na sua veste, se eu der um jeitinho, eu tenho certeza que aquela mulher é brasileira. Se eu tocar só na sua... Você sabe que a veste é aquela capa que ele usa. Só na sua veste ficarei curado. Quando ela viu que vinha Jesus, aquela multidão lá da beira do mar, Jairo com pressa de chegar em casa, porque a filha dele podia morrer. E Jesus... Eu vou dizer uma coisa para vocês que não está na Bíblia. E quando não está na Bíblia, mas conhecendo o meu querido, como eu conheço, quando ele viu que a mulher vinha lá para conseguir chegar nele, ele deu uma freadinha no passo. Com certeza, para a mulher poder alcançá-lo. Ele sabia da dificuldade dela. Quando ele viu lá, vem a mulher, ele, espera lá, deu uma freada. Ninguém entendeu por quê. Também não está escrito na Bíblia, a elucubração da cabeça de uma velha.
quando a mulher entrou no meio da multidão, e ela foi, bracinho, dedinho, tchum. A Bíblia diz que quando ela tocou em sua veste, sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Uma pessoa que sangra 12 anos ininterruptos, sabe quando parou de sangrar. E quando ela sentiu no corpo, ela... Resolvido o meu problema, vou embora, ele não viu. Aí ela ouviu uma voz: quem me tocou nas vestes? Coitada, ela disse: pronto, ele descobriu, e agora? Estou frita, a doença vai voltar. Quando não deu jeito, a Bíblia diz, e a mulher, aí então a mulher, atormentada, e chorando, e cônscia do que nela tinha acontecido, veio, prostrou-se diante dele, contou-lhe toda a verdade. Um toque que fez parar o Senhor dos céus e da terra. Um toque de uma imunda, um grito de um mendigo fedido lá, cego. Vou falar de um desejo que faz Jesus parar. Tinha um sujeito engraçado, riquíssimo, solitário. Ninguém queria conversa com ele, porque ninguém gosta de cobrador de imposto, nem eu gosto. Não gosto de pagar imposto, pago se tiver outro jeito. Zaqueu era louco para ver Jesus de perto. Louco para ver Jesus de perto. Mas ele não tinha como chegar perto de Jesus, porque ninguém o suportava, ele não podia estar no meio do povão. Ele era um homem especial, e Jesus estava sempre no meio do povão. Mas ele era louco para chegar perto, para ver Jesus. Sabe o que aconteceu? Um dia ele viu que Jesus vinha vindo lá, ele disse: eita, que ele vai passar aqui. Olhou, tinha um pé de sicômoro. Sicômoro é uma árvore, talvez que alguém conheça, se já foi a Israel. Ele tem os galhos assim, era cheio de rama. Então ele podia ficar lá em cima, ninguém ia ver. Ele subiu, coitado. A Bíblia diz que ele é de pequena estatura, cheio com aquelas roupas. Subiu, ficou lá em cima, ele vai passar aqui. Aí ele ficou olhando lá de cima, lá vem Jesus. Jesus está sabendo de tudo, mas Zaqueu não sabia. E lá vem Jesus, e fala, e vai, e o poeirão subindo, porque não tinha asfalto. E Zaqueu lá, vou ver, hoje eu vou vê-lo de perto, e ele nem vai saber como eu sou inteligente. Ai, lá vem ele chegando. Que presença maravilhosa. Como eu gostaria de chegar perto. Como eu gostaria de vê-lo melhor. O coração de Zaqueu se alegrando. Jesus chegou embaixo do pé de sicômoro. Zaqueu, desce depressa. Eu não sei como Zaqueu não caiu. Porque a mim me convém chegar na tua casa. Pois não é que ele desceu, mas ele saiu dali numa alegria. Eu não sei como que Zaqueu não deu cambalhota, porque se fosse eu dava. E foi para casa, e chegou em casa, ele foi Jesus. E ele foi dando tudo. A alegria de Zaqueu, um clamor do coração que fez o mestre parar. Será que o grito de um cego mendigo fez Jesus parar? O toque sutil de uma mulher imunda fez Jesus parar. O clamor do coração de um cobrador de imposto fez Jesus parar. Será que você está desejosa de ver Jesus parar para você?
O que será que você tem feito que ele não está parando para você? Saiba que o único modo de você ser uma mulher extraordinária é simplesmente ser arrancada do normal. Não venha com essa história de novo normal, porque novo normal é normal do mesmo jeito. É você ser uma pessoa totalmente separada. Separada do normal para ele. Uma pessoa que fala com ele todos os dias. Uma pessoa que pede para ver o mundo e o universo na sua visão. Uma pessoa que ouve e busca ouvir todos os dias o que o Espírito está dizendo, para que você possa perceber a época. Quem estuda música sabe. Tem uma pausa. Cadê o rapaz do teclado? Cadê ele? O que é a pausa? A pausa é um silêncio que prepara o ouvido dos ouvintes para uma nova frase musical. Não é? Você vê que a pausa, ela serve para você aproveitar melhor o que vem depois da pausa. É como quando você serve um banquete. Entre um prato e outro está lá o copo com água ou a taça com água. Você toma um pouquinho de água para lavar a boca do sabor do prato anterior e você, então, vai saborear melhor o prato que vier. Esta quarentena é a pausa que Deus está nos dando. Nunca mais um cristão poderá dizer que não teve tempo para buscar a sua intimidade com Deus. Jamais poderemos dizer que não temos tempo, que o pastor não ensinou. Deus está falando alto, meus irmãos. A trombeta está tocando, a chamada de Deus é total. Ele fala, como ele diz, por boca do profeta Isaías: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Aquela mulher cananeia, Cirofenícia, ela percebeu o momento. Ela percebeu que aquele que chegou ali era o Senhor, era monarca, era o próprio Deus. Ela percebeu o que os discípulos não perceberam. Ninguém em Tiro e Sidom haviam percebido. Ela percebeu, ela era extraordinária. Percebendo o momento de clamar a Ele, de levar as suas necessidades, e ela sabia: não sairei de mãos vazias, porque jamais alguém saiu de mãos vazias da presença do Senhor. Nós precisamos saber que quantos de nós estamos como os chacais, os filhotes de avestruz percebem e nós não percebemos. Existe uma coisa pior do que estarmos olhando o momento como qualquer mulher ímpia, que não está percebendo o que Deus quer de nós. O profeta Jeremias, no capítulo 6, versículo 16, ele diz: ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual o bom caminho. Andai nele e encontrareis descanso para vossas almas. Será que você já parou para pensar o que é isso? Todo mundo de máscara, todo mundo com medo, e compra álcool, e passa gel, e eu sei lá quanta coisa. Eu já estou
será que nós estamos percebendo que o momento que nós estamos vivendo é um momento altamente peculiar? Ou simplesmente nós estamos aceitando porque não tem outro jeito? É Deus gritando para nós, minhas irmãs: saiam de Babilônia, acordem, noiva indiferente, acorda, grita Maranata. Uma noiva morna, uma noiva balofa, uma noiva que não namora o noivo. Toda noiva quer ficar a sós com o seu noivo. Toda noiva deseja já o momento do casamento. A igreja é uma noiva que não namora. Tenho todo o tempo para namorar agora na quarentena. Ficar a sós com ele, falar, abrir o coração. Como ele diz, entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. A noiva não pode estar no meio dos defuntos. A noiva tem que sair. A noiva não pode estar no normal de todas as mulheres. A igreja de Jesus Cristo, ela é extraordinária, porque ela é fora do comum. Ela é arrancada do mundo. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano. Ele está atirando a sua noiva. É só isso que ele quer. E esse tempo agora, extraordinário, é simplesmente para que possamos acordar que isto tudo aconteceu só por causa da igreja. Pode rir, você não tem que acreditar. Mas quem me conhece, eu prego há mais de 40 anos. Não me vê dizendo assim: Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Mas eu quero lhe dizer que Deus me falou que essa quarentena é só para a igreja. É só para preparar a igreja. Só. Teve dias de eu fazer 8 lives. Eu faço live para a África, para a Europa, para a Ásia, para o Brasil todo canto. Hoje eu já fiz para a Suíça. De tarde fiz outra para cá. Agora eu estou aqui. Amanhã eu tenho gravação desde 4:30 da manhã. É só para a igreja esse tempo. Toda a pregação que Deus tem mandado pregar é para chacoalhar a igreja, para chamar a igreja, para sacudir a igreja. Não é para evangelismo, é para acordar aqueles que dizem que já se renderam a Jesus Cristo. Portanto, aproveite para levantar, para sair do ordinário e ser extra, fora, acima, além. Porque você não pode ser uma pessoa comum, você é noiva, você é igreja. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Explode uma bomba no meu coração, Senhor. Queima um fogo de amor por ti, para que eu saia desse marasmo, Senhor, dessa conformidade com o mundo, mas parecida com qualquer servidora de Satanás e do mundo. Aquece o meu coração, Senhor, que meu coração se incendeie de amor por ti, e que eu seja uma mulher extraordinária, fora do normal, diferente das outras, e que tudo isso seja para a glória do teu nome. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.